Eu quero convidar você para neste momento meditarmos na palavra de Deus, e para isso eu convido que você que queira, abra comigo no Salmo de número 25, para lermos o versículo de número 14, Salmo 25, o verso de número 14, nós vamos ler esse texto para a nossa reflexão, a nossa meditação, nessa noite linda e abençoada, que o Senhor está nos concedendo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, cada irmão, cada membro, cada participante, cada visitante. É um prazer imenso para nós ter cada um de vocês aqui, nessa noite abençoada. Salmo 25, o verso de número 14, é o texto que eu quero ler com vocês. Não é? O livro dos Salmos, queridos, ele não são capítulos, né? Interessante a gente fazer uso desse ensino, né? Porque a gente tem em todos os demais livros capítulos. 1 Coríntios capítulo, né? E assim vai, Romanos capítulo, 1 Reis capítulo, mas Salmo não é capítulo, né? Por isso que a gente não fala Salmo capítulo 25, porque o Salmo já é um salmo, ele é uma divisão. Nós temos 150 salmos, e o Salmo de número 25, aí temos verso, que é o verso de número 14, o que eu quero ler com vocês. Nós vamos ler nessa tradução, depois a gente vai na NVT, tá bom? Mas vamos ler nessa tradução primeiramente. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Vamos para a NVT? Olha só essa outra tradução. O Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhes ensina a sua aliança. Tem outra tradução que vai dizer: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então citamos aqui 3 traduções. Você pode fazer uma oração junto comigo? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Então que o Teu Espírito venha com toda a liberdade, abrir a nossa mente, a nossa capacidade de compreensão, não pelo que somos, mas pelo que o Senhor pode fazer. Abra o nosso entendimento, dá-nos entendimento, e que o Senhor venha falar profundamente com cada um de nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, bem falando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque às vezes você tem muitas vezes uma mensagem que o Senhor vai ministrando ao seu coração a tempo, muitas outras o Senhor ministra na semana, e é muito aleatório, nem sempre, segue uma regra específica, mas a gente fica justamente refletindo, e muito daquilo que a gente ministra ao coração da igreja é o que o Senhor ministrou ao nosso, certamente, não tão somente no conhecimento, mas no sentido de vida, que Deus fala com a gente que vai ministrar, e de tudo que Deus tem falado conosco, como por exemplo, eu mencionei do tempo que nós estivemos lá no Bambu, lá em Junquerópolis. Então Deus vai ministrando, Deus vai, falando ao nosso coração, e nós vamos nos alimentando. Então quando nós nos alimentamos, ou seja, quando nós temos o alimento, aí também nós temos alimento para compartilhar. E daquilo que Deus tem de verdade, irmãos, ministrado ao meu coração, eu quero compartilhar o coração, porque até mesmo durante esse culto que Deus está falando ao meu, que o Espírito Santo, não tão somente por meio das palavras que você audivelmente, eu diria, consegue me ouvir, mas não tão somente no sentido audível, que pelo Espírito Santo Ele vai ministrando muito mais do que as palavras que você me ouve falar. Sabe, irmãos, às vezes nós levamos uma vida cristã em que nós vamos nos acomodando e nós vamos nos estagnando. Eu me lembro do pastor Jair Lara falando que nós não podemos ser daqueles que estão dando seta para a direita, porque no nosso código de trânsito
Seta para a direita, no sentido de estacionar, é para quem vai parar. Você tem as curvas, né? Você vai virar para uma rua, você vira para a direita. Mas quando você vai estacionar, você dá seta para a direita e você estaciona. A nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus, ela não pode ser seguida, conduzida, levada como alguém que está querendo parar, como alguém que está querendo estacionar. Porque a vida cristã, ela é um movimento contínuo. A vida com Deus, queridos, ela é um constante movimento, uma constante atividade, ainda que você e eu estejamos no momento do nosso repouso, no sono, dormindo. Ali você não parou e não deixou de ser cristão. Ali Deus está cuidando, zelando, e é interessante isso. Já parou para pensar? Porque quando você dorme, tem gente que tem um sono leve, outros pesado, que pode cair a casa e ele continua dormindo, né? Mas para pensar na loucura que isso é. Tem uns irmãos que dão risada olhando para o outro assim, você logo entrega, né? Mas veja só, você desconecta. Seu corpo está ali, você está num ambiente de segurança, que é a sua casa, mas necessariamente você não está vendo o que está acontecendo. Tem dias que você quer dormir mais e você está tão cansado que você fala: acabei de fechar o olho, já acordei, né? Já abri, meu Deus. É ou não é verdade? Tem dia que é assim, você deita e já está na hora de acordar, né? Já despertou o celular. Mas seu corpo está lá, e ele não deixou de ser cristão. E Deus está cuidando. E tem gente que inclusive está tendo sonhos de Deus, sonhos proféticos, experiências, até mesmo enquanto dormem. A gente não fez menção do Salmo 127, que até mesmo enquanto dorme, Deus está cuidando, Deus está abençoando. Então a vida cristã, queridos, ela não para, ela é contínua, assim como a ênfase do altar no Antigo Testamento, onde ali o fogo deveria arder continuamente, porque assim é a vida do cristão, uma vida contínua com Deus. O que somos, o que temos, não se separa numa hora do dia. Por esses dias nós tivemos uma ministração nas nossas células, e falou um tema muito importante, daquele encontro com a mulher samaritana, onde tratava-se da adoração. Essa era a ênfase da lição. Mas ali teve um momento de uma divisão, que foi tratado do local sagrado e qualquer outro lugar. E às vezes nós mistificamos a ideia do sagrado, e passamos a levar a vida como que se aqui dentro do templo, na mentalidade de alguns, local sagrado fosse mais importante do que eu faço lá fora, como por exemplo o local de trabalho, ou a ida ao comércio, ao supermercado, a um estabelecimento comercial, o que quer que seja. Na vida da era cristã, queridos, no Novo Testamento não tem mais diferença. O que eu quero dizer é que aqui e lá fora, ainda que com finalidades diferentes, porque Deus, pelo seu Espírito que habita em nós, lá é tão importante quanto aqui, porque ao encerrarmos o culto, a gente vai apagar as luzes, as portas do templo será fechada, e nós não vamos falar: Senhor, até próximo domingo, ou até o próximo culto, porque agora eu preciso cuidar da minha vida. Não, irmãos, você vai, o Senhor vai com a gente, Ele está em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se você exerce uma profissão, seja ela, você é cabeleireiro, você é advogado, você é professor, você é operador de caixa, você é contador, irmãos, construtor,
não sei, mas lá o Senhor está. Quando Deus leva você a uma vida cristã autêntica, Deus não está ausente de onde nós estamos, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, numa simples atitude, a mais importante, Deus está conosco. Ali é um lugar santo também. A minha casa é um lugar santo, aonde eu ando é um lugar santo, porque aonde Deus está, a sua presença faz toda a diferença. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora a gente lê um texto que dá uma ênfase tão importante, irmãos. E eu ouvi uma ilustração lá no Bambu, em que estávamos, que eu acho que vem muito a calhar com aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Há uma certa pessoa, uma certa missionária, eles estavam procurando um lugar para estar. Aí ele falou: vamos lá para debaixo daquele pontilhão. Aí eles foram lá. Só que, queridos, o local ele estava sujo de excrementos humanos. Pessoas iam lá e aí o rapaz com quem ela falava: não, vamos para outro lugar? Não, é aqui mesmo. Mas está cheirando mal. O lugar estava, intensamente desagradável, cheirando muito mal. Não, é aqui mesmo. Aí as pessoas se achegaram e certamente um ambiente desagradável, um odor terrível, incomodava todo mundo. E aí aquela pessoa diz: vocês estão sentindo esse cheiro? Todos estavam. É isso que o Senhor sente quando nós pecamos, porque o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. Você não quer ficar num ambiente onde o cheiro é desagradável. Você quer estar num ambiente onde o cheiro é gostoso. É por isso que a gente usa um bom perfume, porque nós queremos estar num ambiente com um cheiro agradável, não um ambiente onde o cheiro é insuportável e você não vê a hora de sair dali, porque você não quer, não é agradável, não é normal, não é são, não é sadio isso. E sabe, irmãos, às vezes nós queremos conduzir a nossa vida onde a nossa prática do mais ou do menor pecado, digamos assim, é certo que para Deus não tem pecadinho, pecadão, todo pecado é pecado. E aí nossa vida ela é conduzida nesses atos, e aí nós achamos como que Deus tem a obrigação de conduzir a sua vontade em nós, e mais do que habitar em nós, quando a nossa vida muitas vezes ela está cheirando mal, porque há pecado. E às vezes as pessoas: mas parece que Deus não se manifesta mais, parece que o Senhor não fala mais. Será, queridos, que esse Deus que estamos querendo, almejando, não se manifesta porque o ambiente, o coração está mal cheiroso, está com coisa ruim, e Deus não está se agradando? Se você compra, aluga, vai habitar numa casa e chega lá, está tudo suja, a primeira coisa que você fala: vamos esterilizar esse lugar, jogar água para tudo quanto é lado. Você não traz a mobília e entra com ela toda suja, porque não é normal. Deus também não quer habitar em mim, em você, em nós, se a casa estiver suja. A Bíblia diz que nós somos templo. Irmãos, isso é fora da nossa capacidade. A gente crê, é fé, mas dizer que a gente compreende a plenitude de tudo isso, irmãos, porque no Antigo Testamento Deus se manifestava no local do templo chamado Santo dos Santos. Ali a glória, a Shekinah de Deus vinha e se manifestava. Mas como repetindo na era cristã, no Novo Testamento, a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Meu Pai, meus irmãos, se entende isso?
O Espírito Santo é Deus, e Ele vem morar em nós, miseráveis pecadores que somos, mas que um dia o Senhor nos alcançou, bendito seja. A casa que estava suja foi totalmente esterilizada, foi totalmente limpa, porque a Bíblia diz lá na primeira carta de João, que o sangue de Jesus nos purifica. O que é purificar? Nos limpa de todo o pecado, e a casa se transforma outra, é tudo mobiliado, tudo de novo, e Ele vem morar em nós, habitar em nós, o Espírito Santo. O que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos, queridos? Coisas tão tremendas. E daí, do porquê de tudo isso que eu estou compartilhando no seu coração, que nós não podemos estacionar, que nós não podemos estagnar, que nós não podemos nos conformar com o que é errado, com o que é pecado. Sabe por quê? Porque quanto mais pecamos, mais distante de Deus nós ficamos, menos desejamos Deus, menos desejamos o Pai. Agora, quanto mais perto de Deus estamos, mais de Deus nós queremos. E esse versículo ele é tão lindo, porque ele vai dizer: o segredo do Senhor é para os que o temem. Segredo. Uma outra palavra também traduzida aqui é a intimidade. Segredo, intimidade, não é uma coisa que todo mundo sabe, que todo mundo tem, que todo mundo vê. Não é para qualquer um. Você não pode dizer que tem intimidade e conhece os segredos de alguém que você assistiu, um ator famoso, um jogador famoso, você conhece, que publicam a respeito do jornal e tudo mais. Mas isso não é intimidade, porque segredo vai muito além do que conhecimento público. Você acessa a rede social de alguém, você tem alguns relatos, talvez a idade, onde mora, com quem é casado, se tem filhos, e você tem um parecer público daquele perfil, daquela pessoa. Mas a intimidade e o segredo não é para todo mundo. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que o Senhor venha arder no nosso coração, queridos, que de verdade Deus tem isso para nós, que o Senhor não tão somente tem, Ele quer realmente que isso seja uma verdade prática, vivenciada, não tão somente teórica, mas prática na minha e na sua vida. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos mais íntimos. Diferente. É errado quando um pai manifesta que ele tem preferência por um filho A, B, C, mas não significa que por mais que ele não tenha preferência, que ele não tenha mais afinidade com um com o outro, por conta das atitudes, das práticas, do dia a dia. A Bíblia diz que Jacó tinha mais, não é, relacionamento com a mãe, Esaú com o pai. Mas para nós pais, nós amamos e preferimos todos os nossos filhos. Não há o meu filho predileto. Não é normal, não é assim. Mas apesar de Deus não ter o filho preferido, porque Ele ama a todos incondicionalmente, e o amor de Deus, perceba bem, o amor que Deus tem por mim, não se escandalize o que eu vou dizer, não é maior. Repito, o amor que Deus sente por mim não é maior do que o amor que Deus sente por aquele adúltero, ladrão, assassino, pedófilo, e a lista vai. Pastor, meus irmãos, você acha que Deus me ama porque eu sou, porque eu faço?
A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície, não serve para nada. Não. O amor de Deus é incondicional. Deus não me ama pelo que eu sou, pelo que eu faço. Ele me ama e ponto. Ele me ama independente do que eu faço. Se eu faço, não é que Deus me ama mais porque eu faço algo. Ele me ama, irmãos. O amor de Deus é incondicional. Mas não confunda amor de Deus com salvação. O fato de Deus amar não significa que todos são salvos. O versículo 16 de João 3 fala sobre isso. Deus amou o mundo todo. Todo mundo. Deus não amou só os salvos. Ele amou todo mundo. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo inteiro. Só que aqui vem uma condição. Deus amou todo mundo? Sim ou não? Sim. Deus amou a todos. Porém, desses todos, para que todos, agora é uma limitação e uma condição. Todos aqueles que nele crê, todos creem? Não, nem todos. Eu quero crer que todos aqui creem, mas tem muitos lá fora que não. Nem todos acreditam e aceitam Jesus. Deus ama, mas ele não crê, porque o texto continua: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a Bíblia diz: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Mas Deus amando, Deus amando. Então não tem aquela situação: ah, mas Deus é tão bonzinho que no final... Não, irmãos, Deus é justo, Ele ama. E por ser justo, mesmo amando, Ele tem que ser verdadeiro no que Ele decretou e do que Ele declarou. Mas perceba bem que Deus tem segredo, irmãos. Eu não quero que você se volte para a atenção no sentido de que verdade é que Deus tem condenação para todos aqueles que não o aceitam. Tem mesmo. Mas eu quero que você se volte para a beleza do texto que lemos, que o Senhor tem segredo, o Senhor tem intimidade, e o Pai quer, o Pai deseja, o Deus que nós servimos tem prazer em se relacionar conosco. O Senhor nos espera, queridos. Só que quantas vezes, irmãos, nós estamos tão intoxicados, nós estamos tão cheios do mundo, tão cheio do ativismo, que não tem espaço para Ele. Aí a gente não conhece o segredo. Ele continua nos amando, mas a gente não conhece a intimidade. Porque o mesmo texto diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, é para os que o amam, para aqueles que temem a Ele, ao Senhor, e a esses o Senhor fará saber o seu conserto. Meus irmãos, já pensou? Porque a Bíblia fala de Moisés, que Moisés falava com Deus face a face, como alguém que fala com seu amigo. Ó, intimidade. Isso é tão tremendo, irmãos. Agora, você parou para pensar que Deus, Ele tem isso para cada um de nós? Deus, Ele tem. O Pai tem intimidade. O Pai tem segredo para contar para você. E às vezes a gente não está sabendo do segredo porque a gente está longe. Quem está longe não consegue ouvir o que o outro diz. Quem está longe não gera relacionamento. Quem está longe não tem intimidade, porque intimidade não é algo que se faz à distância. Intimidade não é algo que se faz esporadicamente. Intimidade, segredo, você não conta para todo mundo. Segredo, você só conta para quem você confia. Confia aquele que você sabe que está com você, aquele que você sabe que vai somar e não é para prejudicar. E aí você abre o coração. Deus está aqui pelo seu texto dizendo que Ele quer abrir o seu coração para nós, que Ele quer se revelar a nós. Você já pensou que muitas vezes Deus quis se assentar conosco e conversar com a gente e revelar-se a nós, mas nós não comparecemos, irmãos. A gente estava atarefado demais, fazendo tanta coisa, às vezes até para Ele,
como Marta, quando na verdade deveríamos ser como Maria, porque a Bíblia diz que enquanto Marta, toda atarefada, e na boa intenção, para fazer alguma coisa, um bolo, um pão asmo, quem sabe lá para Jesus, mas Maria estava lá, aos pés do Mestre, se deliciando com os ensinos do Senhor. Às vezes Jesus está lá na sua casa, mas você corre para cá, corre para lá, e não está percebendo o que Ele quer ministrar no seu coração. Marta é quando ela questiona: Senhor, o Senhor não se incomoda, só está eu aqui servindo, a minha irmã, eu fico até imaginando, a minha irmã folgada, sabe, quem sabe ela quis usar de um linguajar assim, vê se pode, atrevida, eu estou aqui sozinha, suando, me esforçando para dar o melhor para o Senhor, e dá uma dura nela, mestre. Oh Marta, Marta, Marta. Jesus dá uma dura em Maria, em Marta, né? Maria escolheu a melhor parte, e dela não vai ser tirada. Quem é de nós, irmãos, que estamos escolhendo a melhor parte? Às vezes nós achamos que escolhemos a melhor parte, e sabe, nos agradamos com aquilo que está ocupando o lugar do Pai, nos agradamos com aquilo que tem roubado-nos da presença do Senhor, quando na verdade nós deveríamos estar lá, nos atentando para o segredo que o Senhor quer revelar a nós, para a intimidade que Ele tem para nós. E aí nós vamos conduzindo diariamente a nossa vida assim, e nós vamos esmorecendo, nós vamos fracassando, nós vamos minguando, porque falta da presença, da graça do Pai. Quantos de nós, queridos da igreja, não tem estado assim, atarefado demais, quando Deus tem segredo? Que segredo Ele quer contar, irmãos? Lembra do que diz Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei. Primeiro que quem está dizendo é Deus. Deus está falando: clama e eu vou responder. Deus não mente, irmãos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Clama a mim e responder-te-ei. Aí o versículo continua dizendo: anunciar-te-ei coisas pequenas, mais ou menos. Anunciar-te-ei coisas. Você pode dizer isso com muito mais fé? Anunciar-te-ei coisas grandes. E aí ele ainda continua dizendo: firme-se que ainda nem sabes. Sabe, irmão, às vezes eu fico pensando, se a gente não perdeu tanta coisa grande que Deus queria anunciar. Primeiro porque a gente nem clamou, e se você nem clamou, naturalmente nem vem. Às vezes até clamamos, mas nem cremos, por isso nem esperamos, porque Ele disse que quem clamar Ele vai responder, e vai responder coisas grandes. Meu Deus, irmãos, será que nós não estamos muitas vezes achando que estamos bem, quando na verdade estamos mal? Será que muitas vezes nós estamos caminhando, e como uma das igrejas da Ásia, Jesus está do lado de fora, o culto é bonito, o louvor é bonito, a igreja é bonita, está tudo muito bem arrumado, é ortodoxo, mas o fogo apagou, o Espírito Santo não está. E sabe o que é mais triste, irmãos? É se de verdade isso não acontece, ao ponto do Espírito se retirar, e a gente continuar vivendo, pensando que Ele ainda está, quando Ele já saiu faz tempo, e nem sequer demos conta disso. Meu Senhor, que nesta noite, Deus que está falando ao nosso coração, venha nos pegar pela mão, irmãos, no nome de Jesus, e nos conduzir para o lugar secreto, porque o Pai, Ele tem intimidade para revelar para você, Ele tem coisas grandes para revelar para nós, Ele tem segredo para contar. Sabe, irmãos, entenda a analogia do que eu vou fazer.
do que eu vou falar, e eu já ouvi pessoas usar essa expressão, é justamente no secreto, entenda isso, que o Senhor quer nos engravidar de sonhos. Não é literal, entenda bem, mas que o Senhor quer fazer gerar em nós muitos frutos, porque a Bíblia trata o pecado até mesmo como uma questão gestacional. Tiago fala isso, que nós somos tentados, e quando nós aceitamos aquela tentação, porque o problema não é estar ser tentado, é cair na tentação. Nós recebemos o pecado, e quando nós aceitamos o pecado, nós geramos. Você já viu Tiago falando isso? E damos à luz o pecado. Que nós não venhamos gerar pecado, irmãos, mas nós queremos e venhamos gerar frutos de Deus, de justiça, de uma vida que caminha, de uma vida que anda. Queridos, que pessoas venham chegar a mim, à liderança, e falar: pastor, eu comecei a buscar o Senhor, Deus começou a se revelar para mim como nunca antes. Pastor, eu tive uma experiência com o Pai, naquele dia, lá em casa, eu senti vontade de orar, e eu comecei a orar. Eu não sei, pastor, mas de repente eu comecei a chorar, porque uma presença gostosa invadiu o quarto, o lugar onde eu estava, quando de repente eu nem sequer entendi, mas eu estava em lágrimas, e o Senhor falando ao meu coração: meus irmãos, que isso vão te acontecer, que vidas vão te desejar. Eu quero mais do Espírito Santo. Não é errado desejar carro, desejar casa, desejar saúde, não é errado, mas que antes de tudo isso, venhamos desejar o amado da nossa alma, venhamos desejar por aquele que já somos desejados. O Senhor deseja você, mas que você e eu venhamos desejar o Pai, o amado da nossa alma. Quantas pessoas, você não vou falar: pastor, eu estou jejuando porque eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas que nesta noite vidas comecem a ser transformadas, comecem a entender o que Deus quer fazer na sua vida. Que você e eu não venhamos cheirar mal as narinas do Pai, mas que o Senhor venha nos limpar. Se nesta noite tem alguém aqui que a vida tem algo, e você sabe, você conhece a palavra de Deus, e que o Espírito Santo ministra ao seu coração, que tem que mudar, meus irmãos, que o Senhor venha suprir e venha operar tremendamente na minha, na sua vida, para que nada ocupe o lugar dele, que nós venhamos erguer um trono, onde o Senhor venha se assentar e reinar sobre a minha e sobre a sua vida, porque o Pai tem segredo. Imagine o Pai esperando por você, imagine Ele desejoso. Eu tenho tanta coisa para contar para você, meu filho, eu tenho tanta coisa para revelar para você. Vem para a minha presença, eu tenho tanto segredo, eu tenho tantas coisas grandes, e eu estou esperando, porque eu quero me revelar a você. Bendito seja. Você pode se colocar em pé na presença de Deus. Oh, de que alamaço e de canta labrachai. Eu quero orar com você nesta noite. O Senhor está nos chamando, queridos, a uma vida santa. A santidade não saiu de moda, irmãos. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós é que mudamos. A igreja que mudou. Deus quer, Ele quer se revelar a nós. Deus quer que você o busque de todo o seu coração. Meus irmãos, que o Senhor venha ferver em meu e o seu coração. O que a gente precisa, irmãos, é mais do que conhecimento, é de vida, é de prática. Que o Senhor nos leve a muito além da teoria, que o Senhor nos leve à prática. Que o Senhor encontre um coração nesta noite dizendo: sim, Senhor, eu quero. Que o Senhor encontre um jovem, um homem, uma mulher, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver uma vida estagnada, eu não quero viver uma vida apática, uma vida sem cor, uma vida sem sentido, uma vida sem vida, uma vida que não tem o real significado que Deus tem fazer e quer fazer na minha vida.
Que nesta noite Deus encontre um coração sincero, dizendo: Pai, eu não quero mais essa vida cristã morna, essa vida cristã onde ela é mais uma. Não, Senhor, eu quero uma vida cristã autêntica. Eu quero me mover no sobrenatural, eu quero me mover no Espírito. Meu Deus, eu quero conhecer os teus segredos, Pai. Que o Senhor encontre vidas orando dessa forma nessa noite, porque o Senhor quer se revelar. Você consegue fechar os seus olhos neste momento e imaginar, pela fé, Deus esperando para contar coisas grandes para você? Será que às vezes, irmãos, Deus não está permitindo algumas coisas acontecer na minha e na sua vida para que nós nos lembremos dEle? Porque às vezes Deus vai deixando, irmãos, e a gente vai se distanciando. Mas tudo bem, está tudo bem, você consegue se virar, acha que consegue, e aí você vai se esquecendo, já não ora mais, já não vem mais à igreja, já não lê mais a Bíblia. Ir, não ir na igreja, para você já não tem mais diferença. Não percebeu que o Espírito Santo está se ausentando. Com seus olhos fechados, será que você consegue imaginar, pela fé, Deus esperando você? O Senhor querendo contar segredos que você nem imagina, coisas grandes, ocultas, firmes, que você ainda não sabe, mas que são coisas grandes. Intimidade, virtude, poder, unção, graça, para que você possa fazer o que por você mesmo você não pode, a não ser com Ele. Aí onde você está, eu quero orar com você, e nesta fé, dos olhos voltados não pelo que vemos, mas pelo que não vemos, ou seja, pela fé, a crer e a confiar que Deus, Ele quer operar na sua vida, e que Deus está esperando por você, que Deus, Ele quer ter intimidade com você, que o Senhor quer que você gere frutos de uma vida, de um relacionamento intenso, sincero, real, verdadeiro com Ele, para a glória dEle. Ore junto comigo. Se você puder, comece a falar para o Pai. Fala como você se sente, rasga o seu coração diante dEle. Não só eu, mas você vai começar a orar. Comece a falar com Deus neste momento. Ore ao Senhor, ore ao Pai, ore, invoque, clame, busque. Deus está começando a tocar em vidas aqui nesta noite. Vai ser diferente a partir de hoje, vai ser diferente a partir de agora. Orianda labasto e de que anda labras e de canta labra cai, me que anda lamas. Sopra Espírito Santo neste lugar, sopra sobre vidas. É um novo tempo, é um virar de página para uma nova história. Eu sei que o Senhor tem segredo, eu sei que o Senhor tem coisas lindas, coisas grandes para revelar o coração do teu filho. Encontre esse coração orando ao Senhor agora, Pai. Vai incendiando, vai do teu santo e bendito nome, Senhor. Vai tocando, vai operando para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Vai encontrando um coração que ora. Ora, querido, ora na presença do Senhor. Rasga o seu coração para Ele. Seja sincero diante dEle. Ele está ouvindo você. Nessa noite Deus quer operar na sua vida. Sopra sobre nós, ó Deus, este vento que venha limpar e tirar e purificar pelo sangue de Jesus tudo aquilo que não é do Senhor em nós. Tira em nome de Jesus. Mudança, 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 mudança para uma vida doce na tua presença. Vai tocando, meu Deus, vai operando para a glória do Senhor. Vai ministrando. Quem sabe o segredo o Senhor já começa a revelar aqui na igreja. Ah, meu Deus, quem sabe o teu filho já está entrando no santo dos santos da oração. Quem sabe o coração quebrantado aqui nessa noite, Pai, já está chegando diante do trono.
diante do Senhor. Meu Deus, encontra esse coração deste homem, desta mulher, deste jovem, das nossas crianças, e vai operando vida, 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 vida em abundância. É diferente, é pelo teu agir, é pelo teu mover, é pelo teu tocar, é para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Nós confiamos, nós nos entregamos, nos lançamos aos teus pés e vivemos, Pai, na total dependência. Leva-nos para o secreto, leva-nos para a intimidade, conduza-nos a viver os segredos que o Senhor tem. Produza em nós filhos que possa desfrutar desse privilégio para a tua glória. Oramos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, graças a Deus. Quantos estão abençoados? Diga amém. Fique em pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Que a sua semana que iniciamos seja linda, abençoada, para a glória do Pai. Que Deus esteja com você, aonde você estiver, e que você esteja com Deus, em nome de Jesus.